Ok, pessoal, como vocês sabem, estamos aqui para dar continuidade na resolução desse exame. Para quem não assistiu a primeira, a segunda, a terceira parte da resolução deste exame, irei deixar aí embaixo na descrição do vídeo os links, não é? Os links das partes anteriores em que estivemos a resolver de 1 até 24. Agora, nesta aula, vamos dar continuidade resolvendo o exercício número 25. O exercício diz o seguinte: as retas no plano temos a reta y igual a 3x menos 2, não é? E y igual a kx mais 1 são perpendiculares quando... Ok, pessoal, o exercício nos pergunta quando que essas duas retas no plano são perpendiculares. Perpendicular é quando eu tenho essa reta R, depois tenho essa reta aqui S, esta é a coxinha aqui, formando o que? Um ângulo de 90 graus. Então, eles perguntam quando que essas duas retas são perpendiculares, não é? Então, temos aquela condição de perpendicularidade, não é? Que diz o quê? Quando tu tens y de mx mais b, y1, depois tens y2, aqui está m1, aqui m2 vezes x mais b. Essas duas retas são perpendiculares se m vezes m2 é igual a m igual a menos 1. Então, essa é a condição de perpendicularidade que vamos aplicar aqui para resolver esse valor de k, não é? Para que sejam perpendiculares. Então, o nosso m é esse coeficiente de x, pode ser m, outros escrevem por a. Então, m1, vou considerar aqui reta 1, essa é a reta 2. Então, vou dizer m1, que é a minha reta 1. m1 é igual a 3. E m2 aqui é igual K, que é o valor que pretendemos calcular. Vou aplicar nessa condição. M1 vezes M2 igual a menos 1. Então, M1 é 3 vezes K, que é M2, é igual a menos 1. Então, K, para ser perpendicular, tem que ser igual a menos 1 sobre 3. Tem que ser igual a menos 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 3, tenho que verificar no exame. Menos 1 sobre 3 é a opção B do exame. Opção B do exame. Ok, pessoal, agora vamos dar continuidade resolvendo o número 26, não é? Que diz o seguinte: as retas y2x mais q e ypx mais 7 não têm algum ponto em comum. Quais são P e Q? Eles dizem que essas duas retas não têm nenhum ponto em comum. Quando é que duas retas não têm nenhum ponto em comum? Perceba, pessoal, que para duas retas não terem nenhum ponto em comum, é necessário que elas sejam paralelas, que nunca se cruzem, para que não tenham nenhum ponto em comum. Faz de conta que aqui é R e aqui é S. Essas duas retas nunca terão um ponto em comum, porque são retas paralelas. Então, essas duas retas aqui não têm nenhum ponto em comum, porque são retas paralelas. Qual é a condição de eu ter uma reta paralela? Quando as retas são paralelas, não é? Os valores, não é, que chamamos de M aqui, vou chamar de M1 tem que ser igual a M2. Nesse caso aqui de RS tem que ser MR, que é igual a MS. MOA é o declive da reta, pessoal. Então, esta é a condição para que sejam ou não tenham nenhum ponto em comum, nesse caso ser paralelo. Então, vou cá utilizar M aqui é 2, que é coeficiente de x, e M aqui é π. Então, direi o que então? Direi que P é igual. P é igual a 2, não é? P é igual a 2. Então, aqui o valor é 2. É 2. Nós já calculamos o valor de P. Então, também temos que calcular o valor de Q, que nós temos que calcular o valor de Q. Sabemos que P, não é? Que é o declive da segunda reta, é igual a 2. Então, agora precisamos de calcular o valor de Q para ser paralela com esse outro declive. Então, P é igual a 2, certo? Então, esse Q, que vai ser o valor dependente da primeira reta, tem que ser diferente de 7.
Não é? Concorda comigo? P é igual a 2 e Q é diferente de 7, porque se for igual a 7, vão perceber ou conseguem perceber que vai ser a mesma reta. Não ter um ponto em comum não significa ser a mesma reta, só significa ter o declive ou esse coeficiente aí angular, ter o mesmo coeficiente angular entre a reta R e S, por exemplo. Não significa que tem que ser a mesma reta. Então, se eu dizer que Q é igual a 7, estou errado, porque teria a mesma reta. Então, é P igual a 2, que para ter o mesmo declive, e esse Q tem que ser diferente de 7, para não ser a mesma reta, para não serem retas coincidentes ou retas iguais. Então, EP igual a 2, que é diferente de 7. Então, vamos ver no nosso exame qual é a opção que melhor, ou a opção que tem isso é a opção B. Então, é aqui, opção B. P igual a 2 e Q é diferente de 7. Ok, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa resolução. Agora vamos resolver o exercício número 27, que nos fala sobre par, não é? Um par e a sua inversa. Um par da função y igual a f de x e sua inversa y igual a f menos 1x definido em termos de menos e. Então, estamos a dizer, ou querem para nós analisarmos dentro das afirmações qual é uma função par e o seu inverso. Então, uma função par, a linha A, eu tenho logo na linha A, eu tenho uma função par, y igual a x ao quadrado. E a função inversa de y igual a x ao quadrado é y raiz quadrada de x. Então, para quem quer confirmar isso, vamos lá calcular inversa, não é? Vamos lá calcular inversa, ou a função inversa dessa nossa função aqui. Então, como é que nós calculamos a função inversa? É muito simples, pessoal. Para quem não sabe calcular a função inversa, preste muita atenção. Então, para eu calcular a função inversa dessa minha função aqui, primeiro tenho que fazer o que? Tenho que resolver a função em ordem x, que eu vou dizer é x. Quando eu passo esse 2 para aqui, vou dizer que é raiz quadrática de x. Então, eu já passei o 2 para lá, já resolvi a função a x. Agora, depois de eu resolver a função a x, eu tenho que trocar o x e o y de lugar. Y vem para aqui e x vem para aqui. Então, fica y elevado a menos 1 igual a raiz quadrada de x. Logo, f de menos 1x é igual a raiz quadrática de x. É assim que eu resolvo função inversa. Então, a função inversa de y igual a x ao quadrado é f de menos 1x igual a raiz quadrada de x, que é isso aí que nós temos aqui, não é? Temos na opção A, é exatamente isso que temos na opção A. Na opção A temos exatamente y igual a x ao quadrado e y igual a raiz quadrada de x. Então é a opção A do exame. Ok, pessoal, vamos agora dar continuidade para a resolução. Vamos agora resolver o número 28, que dizem a parábola cujo gráfico está representado na figura tem a equação. Então, é para nós calcularmos qual dessas equações corresponde a esse gráfico. Ok, pessoal, nós temos aí o gráfico que eu passei para aí. Temos que analisar qual é a equação que deduz este gráfico, não é? Então, para nós conseguirmos extrair a nossa equação através de um gráfico, a nossa função através de um gráfico, temos que fazer o quê? Temos que calcular a expressão analítica. Temos que calcular a expressão analítica desse nosso gráfico. Aí teremos a equação, não é, dessa função. Então, a expressão analítica é igual. Vou usar essa expressão analítica que é fx igual a que é coeficiente, x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, eu vou utilizar esta minha forma de expressão analítica para eu conseguir retirar a minha equação. Então, pessoal, de acordo com como nós conseguimos observar no gráfico, o y vértice é menos 1 e o x vértice é 1. São as coordenadas desse nosso vértice aqui. Então, x vértice 1 e y vértice menos 1. Então, daí já podemos ter alguns valores. E, pessoal, esse valor de A, prestem muita atenção, o valor de A, como a concavidade está voltada para baixo, A é menor que 0. Logo, sabemos que teremos aqui um A com um valor negativo. Então, como aqui no exercício não necessariamente nos pede para nós calcular o valor de A, só quer essa equação,
determinar o valor de A não vai ser necessário, só vai ser importante sabermos que é negativo. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que y igual a menos que esse valor de A que é negativo, entre parênteses, este x da fórmula, menos x vértice que é igual, x vértice é igual a 1. Já calculamos aqui, então vai ser 1 ao quadrado mais y. Y vértice é menos 1, não é? É menos 1. Então fica y igual a menos x menos 1 ao quadrado menos 1. Então essa é a expressão analítica que, consequentemente, é a equação, não é, desse gráfico que temos aqui. Então vamos analisar no nosso exame, que será a opção D, não é? É a opção D, é a opção D do nosso exame. É a opção D do exame. Ok, pessoal, agora vamos resolver o exercício número 30. Este exercício é muito mesmo interessante, que diz o seguinte: o exercício número 30. O número de pontos de interseção dos gráficos das funções y igual a seno de 2 vezes x e y igual a tangente de x no seguinte intervalo de 0 até 2π. Estamos a dizer que é do primeiro até ao quarto quadrante. Ok, pessoal, eles no exercício pedem para nós determinarmos os pontos de interseção dessas duas funções, não é? De seno de 2x e de tangente de x. Então, como são funções trigonométricas, preciso respeitar, não é, esses valores, esses ângulos especiais, começando de 0 até 2π, que é o primeiro até o quarto quadrante. Então, eu preciso de resolver para esse valor de seno e de tangente para descobrir quais pontos têm em comum, para saber quais são esses pontos de interseção. Então aqui eu direi, quando x igual a 0, seno de 2x aqui é igual, seno de 2x, x é 0, 2 vezes 0 não vai mudar nada, vai ser 0. Então seno de 0 aqui é igual, seno de 0 é igual a 0. Então aqui eu vou calcular também o seno de π sobre 2, mas não se esqueçam desse 2, esse 2 está a multiplicar aqui, então é a mesma coisa que ter seno de 2 vezes π dividido por 2, então corta, fica seno de π, que é seno de 180 graus, seno de 180 graus é igual a 0. Então, seno, aqui, temos que calcular também quanto é π. Então, quando é π, tem o quê? É seno 2 vezes o π, por causa desse 2 que tem aqui. Então, seno de 360 graus é igual, também é 0. Então, vamos calcular seno de 2 vezes x, quando x é igual a 3 dividido por 2 vezes π. É a mesma coisa que ter seno de 2 vezes o x, não é? X agora é 3 π dividido por 2, então corta, então tem seno de 3π. Seno de 3π é a mesma coisa que dizer o quê? É a mesma coisa que 3 vezes 180, que dá 540, não é? Então seno de 3π também é 0. Também dá 0. Então aqui fica seno de 2 vezes o x agora é 2π, então vezes 2π. Vezes 2π, então seno é 4π. Seno de 4π também vai dar 0, então coloco aqui 0. Então para essa nossa parte da função, ou da nossa função de seno é constante, tem 0, 0, 0, 0 para esses todos os valores. Então aqui no tangente, não é tangente, eu tenho que resolver tangente de 0 que é igual, tangente de 0 graus é 1. Então, tangente de π sobre 2 não existe. Então, tangente de 180 que é π, aqui é igual, tangente de 180 que é π é 0. Então, tangente de 3π sobre 2 aqui é igual, também aqui não existe. Então, depois ficamos com tangente de 2π, que é tangente de 360 graus. Tangente de 2π é igual a 0. Então, eu vou descobrir quais são os pontos de interseção através dessa minha tabela que eu construí aqui. Então, eu percebo que aqui coincide, não é? Tem mesmos valores aqui e tem mesmos valores aqui.
Então, são dois sítios, ou são dois pontos que essa função seno de 2x e y quadrado de x se interceptam. Se interceptam em dois pontos, que é a nossa opção E do exame. Essas duas funções, esses dois grafos interceptam-se em dois pontos, que é a alternativa E. Ok, pessoal, agora vamos resolver o exercício número 31, que é para nós simplificar esta nossa seguinte expressão trigonométrica aqui. Para quem já se prepara ou resolve exames de admissão, consegue perceber que este exercício não é novidade, repetiram nos exames anteriores. Então, vamos à resolução do exercício. Ok, pessoal, temos essa nossa expressão trigonométrica. Então, aqui logo de cara, eu tenho que fazer é calcular MMC aqui, não é? MMC, como é que fica? Fica seno de x, aqui fica 1 mais cosseno de x. Isto aqui é igual. Isto é igual a seno vezes seno de x vezes seno de x, mais 1 mais cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, não é? Tudo dividido por 1 mais cosseno de x vezes seno de x. Ok, pessoal? Então aqui é seno de x vezes seno de x aqui é igual. Seno de x vezes seno de x dá seno ao quadrado de x mais... Então aqui, este aqui é um caso notável, não é? Que é a mais b vezes a mais b. É o quadrado de uma soma. Como é que fica? Fica 1 ao quadrado mais 2 vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Fica tudo dividido, não é? Por 1 mais cosseno de x vezes seno de x. Então, aqui é igual. Nós precisamos de recordar daquelas nossas propriedades, não é? Do princípio fundamental, não, ou identidade fundamental de trigonométrica, que diz o quê? Que diz quando tens seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, aqui é igual. É igual a 1, certo? É igual a 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, no lugar de seno ao quadrado de x, temos que colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, como é que fica? Fica, no lugar de seno ao quadrado de x, vamos colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x mais 1 mais 2 vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Tudo dividido por 1 mais cosseno de x vezes seno de x. Ok, pessoal, nós vamos verificar o que dá para simplificar aqui. Posso simplificar esse menos cosseno ao quadrado de x com esse cosseno ao quadrado de x. Então, fico como? Fico com 1 mais 1 que dá 2. Então, fica igual a 2 mais 2 vezes cosseno de x, tudo dividido por 1 mais cosseno de x vezes seno de x. Então, aqui para conseguir simplificar, tem que colocar esse 2 em evidência, não é? Sim, vou colocar o 2 em evidência para ter 1 mais cosseno para poder simplificar. Então, é 2 vezes 1 mais cosseno de x, fechar, dividido por 1 mais cosseno de x vezes seno de x. Então, tem algo para simplificar? Sim, tem. É 1 mais cosseno de x com esse 1 mais cosseno de x. Então, a tua expressão é igual a 2 sobre seno de x. Então, a tua expressão é igual a 2 sobre cosseno de x. Que, então, é a opção D do exame.
Ok, pessoal, vamos lá resolver agora o exercício número 32, que diz: a função f de x definida e contínua no segmento AB admite a primeira derivada positiva, nesse caso maior que zero. Então, f de x nesse próprio segmento é. Então, nós sabemos que toda função derivada nesse ponto é contínua nesse mesmo ponto. Então, significa o quê? Recordem-se, pessoal, que quando a primeira derivada é positiva, ou o estudo da primeira derivada nos dá o quê? Nos dá monotonia. Então, se a primeira derivada daquela função, como foi dito lá, é positiva, significa que essa função é o quê? É crescente, é monótona e crescente. Então, vamos verificar qual das opções melhor identifica. Então, a melhor opção que identifica o nosso problema é a alternativa A. Então, vamos dizer que a função é monótona. Ok, pessoal, vamos agora dar continuidade resolvendo o exercício número 33, não é? Ele diz o seguinte: a função f de x definida e contínua no segmento AB admite primeira derivada menor que zero. Então, a função f de x em segmento AB é. Então, nós vimos lá no exercício anterior que a primeira derivada da função, quando é positiva, é porque a função é decrescente. Então, quando a primeira derivada, não é, da função é menor que zero, significa que a função é decrescente. Significa que a função é decrescente. Quando é positiva é crescente, e quando é negativa, nesse caso é menor que zero, é decrescente. Então é a opção D do exame. Ok, pessoal, temos aqui o número 34 que diz o gráfico de uma função fx cuja a segunda derivada fx igual a 2e. Então aqui não perguntam essa segunda derivada, que tipo de gráfico é, perguntam o gráfico dessa função no início, antes de derivar, que tipo de gráfico, que tipo de função ela é. Então, se a segunda derivada, não é? A segunda derivada deu 2, não é? Significa que se trata do quê? Significa que derivaram a primeira vez, tinha lá um x elevado a 1 e inicialmente a função tinha x elevado a 2. Então, para chegar aqui, encontramos a segunda derivada de um valor constante. Significa que inicialmente essa função era uma função de segundo grau. Então, o tipo de gráfico dessa função f de x é uma parábola, não é? É uma parábola de segunda ordem. É uma parábola de segunda ordem. Então, vamos lá ver aqui no nosso exame qual a opção diz que é uma parábola. É alternativa C, não é? Alternativa C é uma parábola da segunda ordem com ramos virados para cima, porque esse valor aqui é positivo, então é para cima sim. Então é a alternativa C do exame.